Nas cordilheiras mais setentrionais e implacáveis do México, onde a geografia se torna uma lâmina de pedra afiada contra o céu, o inverno não é apenas uma estação, é uma entidade viva. O vento ali não sopra. Ele morde, uiva e arranha as paredes das montanhas como se tentasse desgastar a própria eternidade. É uma terra de segredos geológicos e lendas sussurradas, onde os habitantes das poucas aldeias remanescentes nos vales baixos dizem com olhos baixos e vozes trêmulas que algo sólido, antigo e senciente reside entre as fendas da rocha. Eles dizem que a montanha sonha. Para aquela vastidão branca dirigia-se um veículo solitário, um ponto metálico insignificante contra a imensidão da tempestade que se avizinhava. Ao volante estava Dantas. Ele não era um homem velho, mas seus olhos carregavam o peso de séculos. Ex-soldado, veterano de conflitos que a maioria das pessoas só via em manchetes rápidas de telejornais, ele era um mapa vivo de cicatrizes. Algumas visíveis na pele curtida, pelo sol e pelo frio, outras muito mais profundas, rasgando o tecido de sua psique. Dantas estava oco por dentro. A vida, em sua crueldade aleatória, havia-lhe tirado quase tudo, deixando apenas o dever e a memória. Ele veio a este lugar, uma herança esquecida de seu pai, não em busca de redenção, mas de silêncio. Ele buscava o tipo de isolamento que poderia, talvez, calar os ecos de explosões que ainda ressoavam em seus ouvidos quando a noite caía. No banco do passageiro, envolta em camadas de lã e angústia adolescente, estava Tainá. Aos 17 anos, ela era o único âncora que impedia Dantas de derivar completamente para o abismo. Tainá tremia, mas não era apenas o frio que penetrava pelas frestas das janelas do jipe antigo. Era uma sensação elétrica, um formigamento na base da nuca que a fazia olhar constantemente para a vastidão branca lá fora. Ela sentia, com a intuição aguçada que às vezes precede o desastre, que a paisagem não estava vazia. A montanha parecia observá-los. Cada pinheiro coberto de neve parecia uma sentinela, cada pico rochoso, um juiz silencioso. Pai! A voz dela quebrou o zumbido monótono do aquecedor e o gemido dos pneus na neve fofa. Ela limpou o vidro embaçado com a manga do casaco, tentando, em vão, encontrar algum marco familiar na brancura cegante. Pai, tenho certeza de que este é o lugar. O GPS parou de funcionar a 5 quilômetros, mas eu sinto que é aqui. Dantas apertou o volante com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Sua voz, quando respondeu, era grave, arranhada pelo desuso e pelo tabaco. Sim, é aqui. Ele olhou para a estrada que mal existia. Apenas uma sugestão de caminho entre árvores colossais. Nós moramos aqui. Eu cresci aqui por um tempo antes de tudo. Antes do seu avô mandar a gente embora. A estrada, se é que podia ser chamada assim, começou a estreitar-se drasticamente, transformando-se em uma trilha perdida, engolida pela floresta. Pinheiros altos erguiam-se como gigantes, adormecidos, seus galhos curvados sob o peso de toneladas de neve acumulada. À medida que o jipe subia, o ar tornava-se rarefeito e a luz do dia começava a morrer, estrangulada pelas nuvens de chumbo que desciam dos picos. De repente, através de uma clareira estreita flanqueada por 2 troncos escuros e retorcidos, surgiu a silhueta. A cabana não era a imagem bucólica que se espera de um refúgio de montanha. Era uma estrutura pequena, atarracada e antiga, quase totalmente soterrada sob décadas de nevascas. O telhado inclinado estava coberto por uma carapaça de gelo tão espessa que parecia fazer parte da geologia local. As janelas eram olhos negros, sem brilho, sem vida. A casa parecia estar esperando, não como um cão espera o dono, mas como uma aranha espera na teia. Parecia morta. Dantas desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi absoluto, esmagador. O vento parou por um segundo, como se prendesse a respiração. O frio, Tainá sussurrou encolhendo-se. Ele atinge a gente imediatamente, não é? É um frio antigo,
respondeu Dantas, abrindo a porta do carro. O ar gélido invadiu a cabine, cortante como navalha. Carrega memórias que tentei queimar a vida toda. Ele saiu, suas botas afundando na neve virgem. Tainá o seguiu, agarrando o casaco, seus olhos varrendo o perímetro com desconfiança. Pai, está muito quieto. Nem os pássaros cantam aqui. Eu sei, filha. Vamos entrar. Precisamos de abrigo antes que a tempestade piore. A caminhada até a varanda foi curta, mas exaustiva. A madeira do alpendre gemeu sob o peso deles. Um som agudo de protesto, como ossos velhos estalando. A porta principal, feita de carvalho maciço e reforçada com ferro, não tinha fechadura visível, apenas um ferrolho pesado. Dantas empurrou. A madeira, inchada pela umidade, resistiu por um momento. Depois cedeu com um estrondo, libertando um sopro de ar estagnado de dentro da casa. Eles entraram. E Dantas acendeu sua lanterna tática. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando um interior congelado no tempo. O cheiro era o primeiro impacto. Uma mistura de madeira velha, resina de pinheiro e algo metálico, indefinível. Havia uma mesa central com uma toalha gasta, cadeiras viradas, prateleiras com panelas de ferro fundido que não viam fogo há décadas. Uma lareira fria dominava a parede oposta, sua boca negra cheia de cinzas de um fogo extinto 30 anos atrás. Havia poeira, muita poeira, cobrindo tudo como um manto cinza de esquecimento. Mas enquanto os olhos de Dantas percorriam o ambiente buscando ameaças, algo não se encaixava. Pai, Tainá murmurou, a voz trêmula ecoando nas paredes nuas. Ela estava parada perto de um canto da sala, apontando para o chão. Parece que alguém esteve aqui, antes de nós. Dantas franziu a testa e se aproximou, o instinto militar assumindo o controle. Seus movimentos tornaram-se fluidos, calculados. Por que você diz isso? Veja, ela indicou o chão, em um canto onde a poeira deveria ser uniforme e espessa, como no resto da casa. Havia falhas. O pó tinha sido revolvido. Havia marcas de arrasto. E mais perturbador ainda, marcas de botas. Eram recentes. A borracha havia deixado ranhuras que ainda não tinham sido cobertas pela sedimentação natural da casa. Não eram marcas de animais nem de fantasmas. Eram humanas, pesadas, militares. Dantas sentiu um aperto no estômago que não tinha relação com o frio. Uma onda de adrenalina fria percorreu sua espinha. Ninguém vive nestas montanhas, disse ele, baixinho, tentando convencer a si mesmo. É terra de ninguém. O avô morreu sem contar a ninguém sobre este lugar. Então quem fez isso? Tainá perguntou, seus olhos arregalados refletindo a luz da lanterna. Quem esteve aqui, pai? Eles começaram a andar ao redor da sala principal, verificando cada canto com uma precisão metódica. Dantas sacou uma faca de caça que trazia no cinto, apenas por precaução. Nada parecia ter sido roubado, porque não havia nada de valor para roubar. Mas a sensação de invasão era palpável. Foi então que Dantas notou a mesa central. A toalha grossa e bordada, que pendia até o chão, tinha uma protuberância estranha no centro, algo rígido que quebrava a simetria do tecido. Ele se aproximou lentamente. Pai, o que foi? A mesa! Ele apontou com a lanterna. Tem algo errado com a estrutura dela. Ele agarrou a ponta da toalha empoeirada e a puxou de uma vez. A poeira subiu em uma nuvem sufocante, fazendo Tainá tossir. Quando o ar clareou, Dantas iluminou o chão sob a mesa. Não era madeira. No centro do cômodo, onde deveria haver apenas as tábuas de pinho do assoalho, havia uma placa de metal. Era uma tampa quadrada, industrial, fria e cinza, destoando violentamente da rusticidade da cabana. Parecia a escotilha de um submarino ou a entrada de um bunker. Pai, isso não estava nos planos, estava? Tainá recuou um passo, assustada. Não, respondeu ele, agachando-se para examinar o metal. O avô nunca mencionou um porão. Ele dizia que a casa era simples, construída sobre a rocha. Dantas passou a mão enluvada sobre o metal. Estava gelado, mas não enferrujado. Alguém cuidara daquilo. Alguém mantivera as dobradiças lubrificadas. E ali, pendurada em um pequeno gancho soldado na própria tampa, na altura dos olhos de quem se agachasse, havia uma chave. Era uma chave de ferro, pesada, com dentes complexos. Não era uma chave comum de porta. Parecia a chave de um cofre, ou
de uma prisão. Veja isso. Dantas pegou a chave. O peso dela em sua mão parecia significativo, quase cerimonial. Parece que deixaram para nós, sussurrou Tainá, como se soubessem que viríamos. Ou é um aviso, corrigiu Dantas. Não entre. Ou talvez entre por sua conta e risco. Filha, isto é um convite para um segredo que eu pensei que estava enterrado junto com o velho. Mas parece que o passado tem o hábito desagradável de rastejar para fora da cova. Ele olhou para a filha. O medo estava estampado no rosto dela, mas havia também curiosidade. A mesma curiosidade que matava, mas que também descobria mundos. Me ajuda com a lanterna, pediu ele. Tainá segurou a luz com as duas mãos, focando no buraco da fechadura. Dantas inseriu a chave. Ela entrou suavemente, sem resistência. Ele girou. Clique. O som foi alto no silêncio da cabana. Um clique mecânico, preciso, de travas pesadas se recolhendo. Dantas segurou a alça da escotilha e puxou. O metal era pesado, exigindo força, mas as dobradiças bem cuidadas fizeram seu trabalho. A tampa se abriu, revelando um quadrado de escuridão absoluta no chão da sala. Um cheiro subiu das profundezas. Não era cheiro de mofo ou de terra úmida, como se esperaria de um porão comum. Era um cheiro de ozônio, de eletricidade estática, de ar reciclado e concreto seco. E, estranhamente, um cheiro metálico que lembrava sangue seco. Uma escada de metal, íngreme e estreita, descia para o abismo, desaparecendo na escuridão que a lanterna de Tainá mal conseguia penetrar. Pai, tenho um mau pressentimento, disse Tainá, sua voz quase sumindo. A lanterna tremia em sua mão, fazendo as sombras dançarem nas paredes da cabana como espectros. Eu também, filha. Dantas olhou para a escuridão lá embaixo. Seu instinto de soldado gritava emboscada, mas sua necessidade de respostas era maior. Mas não viemos até aqui para dar meia volta. Não podemos mais ignorar isso. O que quer que esteja aí embaixo faz parte da nossa história. O ex-soldado começou a descer, degrau por degrau. Suas botas batiam no metal com um som oco que ecoava lá embaixo. Clang, clang, clang. Cada passo parecia despertar a estrutura adormecida. Fique perto de mim, ordenou ele sem olhar para trás. Tainá o seguiu, engolindo o medo, descendo para o ventre da montanha. Quando chegaram ao final da escada, não encontraram uma adega de vinhos ou um depósito de ferramentas. Encontraram um corredor. As paredes eram de concreto liso, reforçado, típicas de instalações militares da Guerra Fria. Lâmpadas de emergência quebradas pendiam do teto. O vovô fez isso? Perguntou Tainá, sua voz ecoando no corredor estéril. Ele construiu isso sozinho? Não, murmurou Dantas, passando a mão pelo concreto frio. Isso foi construído por profissionais. Engenharia pesada. Isso é uma instalação, Tainá. Um bunker. O corredor estendia-se por cerca de 20 metros e terminava abruptamente em uma porta maciça de aço. No centro da porta, uma placa de metal oxidado trazia uma única inscrição gravada em baixo relevo, brutal e direta. Não há, pai, por que alguém colocaria isso na porta? Porque o que está atrás dela não quer ser encontrado? Ou, Dantas hesitou, sua mão pairando sobre a maçaneta fria. Ou porque o que está lá dentro não deve sair. O coração de Dantas acelerou. Ele reconhecia aquele tipo de porta. Portas de contenção. Ele olhou para Tainá, que estava pálida, os olhos fixos no aviso. Prepare-se, disse ele. Ele girou a maçaneta. A porta, surpreendentemente destrancada, cedeu. Ela se abriu com um som baixo e ressonante. Um suspiro de ar comprimido sendo liberado, como se a sala estivesse selada a vácuo por anos. A luz da lanterna de Dantas varreu o interior, e o que eles viram desafiou toda a lógica. Uma vasta sala se revelou. Havia mesas cobertas de mapas topográficos, caixas de munição antigas, equipamentos de rádio da década de 70 e documentos espalhados pelo chão como folhas secas. Mas não foi isso que paralisou os dois. No fundo da sala, onde a parede de concreto terminava e a rocha natural da montanha começava, havia uma fenda, e de dentro dessa fenda pulsava uma luz vermelha, brilhante, viscosa, hipnótica. Não era uma lâmpada, era uma pulsação. A luz aumentava e diminuía de intensidade ritmicamente, como uma respiração lenta e profunda. E a cada pulso de luz, um som grave,
quase infrassom, vibrava no peito de Dantas e Tainá. Tum, tum, tum. Era o som de um coração gigantesco batendo dentro da rocha. Pai, Tainá sussurrou, incapaz de desviar o olhar daquela luz profana e fascinante. O que nós descobrimos? Dantas não tinha resposta. Ele baixou a lanterna, pois a luz vermelha agora iluminava a sala com um brilho sangrento e trêmulo. Ele percebeu, com um horror crescente, que a cabana não estava abandonada. A cabana era apenas a tampa de uma caixa, e eles acabaram de abrir a caixa. Algo está vivo aqui, disse Dantas, e nós acabamos de acordá-lo. A luz vermelha não apenas iluminava a sala, ela parecia ter textura, uma densidade viscosa que preenchia os pulmões a cada respiração. O bunker, com suas paredes de concreto frio e estantes metálicas repletas de arquivos mofados, parecia pulsar em sincronia com aquela fenda na rocha. Tum, tum, tum. O som era baixo, no limiar da audição humana, mas reverberava nos ossos de Dantas e Tainá como o grave de um órgão de catedral tocado no subsolo. Tainá estava paralisada. Seus olhos, grandes e escuros, refletiam o brilho carmesim, e por um momento, Dantas teve a terrível impressão de que as pupilas dela estavam dilatando e contraindo no mesmo ritmo da luz. Papai, a voz dela saiu arrastada, como se ela estivesse falando debaixo d'água. O que é isso? Não parece eletricidade? Não, respondeu Dantas, sua voz áspera tentando quebrar o feitiço hipnótico do ambiente. Ele se forçou a desviar o olhar da fenda e focar no ambiente ao redor. O soldado nele assumiu o comando, categorizando ameaças e saídas. Isso é outra coisa. Energia geotérmica, radiação, não sei, mas não. Deveríamos estar aqui sem proteção. Dantas começou a mover a lanterna pelo recinto, cortando o banho de luz vermelha com o feixe branco e clínico de sua tática. O lugar era uma cápsula do tempo. Havia osciloscópios antigos com telas de vidro verde, sismógrafos cujas agulhas haviam rasgado o papel em algum momento no passado, e mapas geológicos das montanhas da Sierra Madre pregados nas paredes, cobertos de anotações frenéticas em tinta vermelha. Olha isso, pai. Tainá apontou para uma mesa de metal pesada no centro da sala, a única peça de mobiliário que parecia ter sido usada recentemente. A camada de poeira ali era mais fina, como se alguém ou algo tivesse limpado a superfície com o movimento do ar. Sobre a mesa repousava um objeto solitário, um caderno de capa de couro grosso, desgastado pelo manuseio e manchado de umidade. Ao lado dele, um velho lampião a querosene, vazio. Dantas aproximou-se. O couro do caderno estava rachado, parecendo pele seca. Ele o tocou com a ponta dos dedos, sentindo uma vibração sutil emanando do objeto, como se ele tivesse absorvido a energia da sala por décadas. Ele abriu a capa. O cheiro de papel velho e mofo explodiu no ar, misturando-se ao ozônio. A caligrafia era inconfundível. Firme, angulosa, profundamente marcada no papel pela pressão da caneta. Era a letra de seu pai, o avô de Tainá. Dia 14 de novembro de 1982. Leu Dantas em voz alta, o som de suas palavras parecendo profano naquele templo subterrâneo. A escavação atingiu a Gâmara. Não encontramos ouro, não encontramos prata, encontramos o veio, mas ele não é mineral, ele sangra luz. Os homens estão com medo. Dizem que ouvem vozes quando as máquinas param. Eu disse a eles que é o vento nos túneis, mas eu também ouço. A montanha não está oca, ela está cheia. Tainá se aproximou, lendo por cima do ombro do pai. A luz vermelha da sala parecia se intensificar à medida que as palavras eram lidas, como se a montanha estivesse ouvindo sua própria história. Dantas virou várias páginas, pulando meses de registros técnicos sobre temperaturas e vibrações sísmicas, até encontrar uma entrada escrita com uma letra muito mais trêmula e desordenada. Eles não entendem, continuou Dantas, sentindo um nó na garganta. A corporação quer extrair. Eles acham que é uma fonte de energia infinita. Mas você não pode extrair sangue de um ser vivo sem matá-lo. E se a montanha morrer, ela levará tudo ao redor com ela. Tentei selar a fenda. Tentei esconder a entrada, mas eles sabem, eles sempre sabem. Se alguém está lendo isso é porque eu falhei, ou porque eles voltaram. Eles, sussurrou Tainá,
olhando para as sombras que dançavam nos cantos da sala. Quem são eles, pai? Pessoas com recursos, respondeu Dantas, fechando o punho. Pessoas que veem isso aqui não como um milagre ou uma maldição, mas como lucro. O avô não estava louco, filha. Ele estava protegendo isso, escondendo isso. De repente, a luz vermelha na fenda pulsou violentamente. Um espasmo de brilho que iluminou cada grão de poeira no ar. Um som agudo, como o chiar de uma rádio fora de estação, preencheu a sala. E então, algo caiu de uma das prateleiras altas. Clac! Rolou pelo chão de concreto até parar aos pés de Tainá. Era uma pedra, mas não uma pedra comum. Era um fragmento de minério cristalino, do tamanho de um punho fechado, pulsando com a mesma luz vermelha da fenda. Parecia um pedaço de brasa que nunca se apagava. Tainá, movida por uma curiosidade que superava o medo, agachou-se. "Não toque nisso, Tainá!" gritou Dantas, mas era tarde. A mão dela roçou o cristal. No instante do contato, o som de tum, tum, tum mudou. O ritmo acelerou. Deixou de ser um batimento lento de repouso para se tornar uma taquicardia. A luz vermelha na fenda principal reagiu, brilhando com uma intensidade furiosa, conectando-se à pedra na mão de Tainá como se um circuito invisível tivesse sido fechado. "Ela está morna", disse Tainá, com os olhos vidrados. Ela não parecia sentir dor. Apenas um espanto reverente. "Pai, não está queimando. Ela parece feliz", que eu assegurei. "Solta isso, filha. Isso pode ser radioativo." "Não é radiação, pai. É memória. Eu sinto medo, mas não é o meu medo. É o medo dela." Antes que Dantas pudesse arrancar a pedra da mão dela, o mundo acima deles lembrou de sua existência. Baque! O som veio do teto de concreto. Um som seco, pesado, inconfundível. Alguém havia pisado com força no assoalho da cabana, metros acima de suas cabeças. Dantas congelou. O instinto de combate, adormecido, mas nunca extinto, assumiu o controle total. Ele desligou a lanterna imediatamente. A escuridão total só não os engoliu porque a luz vermelha da fenda e da pedra na mão de Tainá banhavam o bunker em um crepúsculo sangrento. "Shh", sibilou Dantas, levando o dedo aos lábios. Crec, crec. Passos. Madeira rangendo sob o peso de botas pesadas. Não era apenas uma pessoa. Eram pelo menos 3. Moviam-se com propósito, não com a hesitação de exploradores acidentais. Eles caminhavam em formação, varrendo a cabana. "Eles nos acharam", sussurrou Tainá, o pânico começando a fraturar sua voz. Ela apertou a pedra contra o peito, buscando conforto na sua luz quente. "Eles viram o carro lá fora", murmurou Dantas, a mente trabalhando a 1000 por hora. "Sabem que estamos aqui." O som dos passos parou exatamente acima da área onde ficava o alçapão. Silêncio. Um silêncio agonizante que durou 10 segundos, mas pareceu 1 hora. Dantas sabia o que estava acontecendo lá em cima. Eles estavam vendo a mesa movida, o tapete revirado, a poeira marcada. "Achei!" Uma voz masculina, abafada pelo concreto, mas clara o suficiente para gelar o sangue, gritou lá de cima. "A tampa está aqui. Tragam o pé de cabra." "Pai." Tainá começou a chorar, silenciosamente. "Não chore. Escute." Dantas segurou o rosto dela com as 2 mãos, olhando fundo em seus olhos iluminados pelo vermelho. "Precisamos sair daqui. Agora." "Como?" "A única saída é aquela escada." "Não." O avô, ele sempre tinha um plano B. Ele era paranoico, lembra? Dantas virou-se para a mesa de mapas. Seus olhos varreram freneticamente os diagramas desbotados da década de 80. "Aqui!" Ele apontou para uma linha tracejada que saía dos fundos do bunker e penetrava mais fundo na montanha. Um túnel de ventilação antigo, uma antiga mina de prata que se conecta a esta câmara. Acima deles, o som de metal sendo violentado ecoou. Clang! O alçapão estava sendo forçado. "Está trancado por dentro?" "Não, só emperrado." "Força!" A voz lá em cima ordenou. "Vamos!" Dantas agarrou o braço de Tainá e a puxou para a parte mais escura do bunker, longe da luz hipnótica da fenda. Atrás das estantes de metal, escondida por pilhas de caixas de suprimentos podres, havia outra porta.
menor, mais rústica, feita de ferro gradeado. Dantas chutou as caixas para o lado, levantando uma nuvem de poeira antiga. A porta estava trancada com uma corrente enferrujada. Droga! Ele praguejou. Pai, eles estão abrindo! Um raio de luz branca cortou a escuridão no topo da escada, lá do outro lado da sala. O alçapão cedeu. Contato visual! Temos luz lá embaixo! Desçam, desçam! Gritou o líder dos mercenários. Dantas não tinha tempo para sutilezas. Ele sacou sua pistola, uma velha companheira que trouxera escondida no casaco, e disparou contra o cadeado. O som do tiro foi ensurdecedor naquele espaço confinado, ampliado pelas paredes de concreto. Bang! O cadeado estourou. Dantas chutou a grade, que se abriu com um guincho agudo. Entra! Ele empurrou Tainá para dentro da escuridão do túnel. E você? Eu vou logo atrás. Vá! Tainá entrou no buraco na parede. Era um túnel estreito, escavado na rocha viva, cheirando a terra molhada e minerais. Dantas olhou para trás uma última vez. 2 homens desciam a escada de metal com a rapidez de aranha. Vestiam roupas táticas pretas, máscaras de gás e óculos de visão noturna. Portavam fuzis automáticos. Eram profissionais. Eram a eles de que o avô falava. Limpadores. Dantas disparou 2 tiros na direção da escada, não para matar, mas para forçá-los a buscar cobertura. As balas ricochetearam no metal, faíscas voando. Os homens recuaram momentaneamente. Alvo armado. Proceder com cautela. Dantas aproveitou a fração de segundo e mergulhou no túnel atrás da filha, puxando a grade de ferro de volta, embora soubesse que aquilo não os deteria por mais de alguns minutos. Agora, eles estavam nas entranhas da montanha. O túnel era apertado, obrigando-os a correr curvados. O chão era irregular, cheio de pedras soltas e poças de água gelada. Não pare, Tainá! Gritou Dantas, ouvindo o som da grade sendo arrombada atrás deles. Pai! A pedra! Tainá gritou de volta, sua voz ecoando no corredor de pedra. Ela está esquentando. Dantas olhou. A pedra na mão de Tainá, que servia como única iluminação no túnel escuro, não estava apenas brilhando. Ela estava vibrando com tanta intensidade que o ar ao redor dela parecia distorcer. E, em resposta, a montanha começou a reagir. As paredes do túnel começaram a tremer. Pequenas pedras caíam do teto. É um terremoto? Gritou Tainá, tropeçando. Não! Dantas assegurou antes que ela caísse. A montanha está acordando e ela está furiosa. O tremor tornou-se constante, um ronco baixo que vinha de toda parte e de lugar nenhum. A luz vermelha da pedra de Tainá pulsava em ondas violentas, iluminando o caminho à frente como um farol estroboscópico. Atrás deles, vozes e feixes de lanternas táticas cortavam a escuridão. Parem! Não há saída! A voz do mercenário ecoou, distorcida pelo túnel. Entreguem o minério e ninguém se machuca! Mentira! Sussurrou Dantas. Eles vão nos matar assim que puserem as mãos nisso. Eles chegaram a uma bifurcação. O túnel se abria em 2 direções. Esquerda ou direita? Tainá perguntou desesperada. Dantas não sabia. O mapa no bunker não era tão detalhado, mas a pedra na mão de Tainá parecia saber. Ela puxou a mão da garota para a esquerda, com uma força magnética quase física. Para a esquerda! Gritou Tainá. Ela quer que a gente vá para a esquerda. Confie nela. Dantas concordou. Em uma situação onde a lógica falhava, o sobrenatural era o único guia. Eles correram para o túnel da esquerda. À medida que avançavam, o corredor se alargava, transformando-se em uma caverna natural com estalactites pingando água milenar. Mas o tremor estava piorando. O chão sacudia violentamente, dificultando o equilíbrio. A caverna está instável. Ouviram um dos mercenários gritar atrás deles. Cuidado com o teto! De repente, o túnel terminou. Eles irromperam em uma câmara colossal, uma bolha de ar dentro da crosta da terra. As paredes eram cobertas de veios do mesmo cristal vermelho, todos pulsando em uníssono, criando uma catedral de luz sangrenta. No centro da câmara havia um abismo, uma fenda profunda que descia para o infinito, de onde emanava o calor e a luz originais.
E do outro lado do abismo, uma saliência de rocha levava a uma abertura no teto da caverna, muito acima, por onde entrava um fio de luz cinzenta e neve, a saída. Mas a ponte de pedra que ligava os dois lados havia desabado há séculos. Dantas parou na beira do precipício, os calcanhares derrapando no cascalho. Tainá parou ao lado dele, ofegante. Estamos presos. Ela sussurrou, olhando para o vazio vermelho abaixo. Atrás deles, na entrada da câmara, os 3 mercenários surgiram, armas erguidas. Acabou, disse o líder, sua voz ecoando na vasta câmara. Ele abaixou o fuzil ligeiramente, confiante. Vocês não têm para onde ir. A garota vem com a gente. O minério fica. E você... Ele olhou para Dantas. Você pode ficar com a montanha. Dantas olhou para a filha, depois para os homens armados e finalmente para a pedra na mão de Tainá. O objeto estava insuportavelmente brilhante agora. Pai, Tainá apertou a mão dele. A montanha está dizendo algo. O quê? Que ela não vai deixar eles levarem nada. Nesse momento, o tum, tum, tum cessou. Houve um segundo de silêncio absoluto, tão profundo que doeu nos ouvidos. E então a montanha gritou. O silêncio que precedeu o caos não foi vazio, foi uma inalação. A montanha inteira pareceu puxar o ar para dentro de seus pulmões de pedra. E então o grito veio. Não foi um som que se ouvisse apenas com os ouvidos. Foi uma onda de choque psíquica e física. A luz vermelha, antes contida nos veios de cristal e na fenda profunda, explodiu em um clarão branco avermelhado, cegante como o nascimento de uma estrela. A temperatura na câmara, que era gélida segundos antes, disparou para um calor de fornalha. "Cubram os olhos!" gritou Dantas, jogando-se sobre Tainá para protegê-la com seu próprio corpo. Os mercenários não tiveram a mesma sorte ou o mesmo instinto. O líder, que estava mais à frente, urrou enquanto largava o fuzil, levando as mãos ao rosto. A luz não queimava a pele, mas sobrecarregava os nervos. Uma tempestade sensorial que fazia o cérebro entrar em colapso. O chão da caverna, rocha sólida por milênios, liquefez-se em vibração. Estalactites do tamanho de carros desprenderam-se do teto, caindo como lanças de julgamento divino. Mas havia uma inteligência na destruição. As rochas não caíam aleatoriamente. Elas formavam uma barreira, uma muralha de escombros caindo exatamente entre Dantas e os homens armados, isolando os perseguidores do outro lado da câmara. "A montanha!" Tainá gritou. Sobre o estrondo, sua voz cheia de reverência aterrorizada. Ela segurava a pedra vermelha com força, e o objeto agora brilhava tanto que seus dedos pareciam transparentes, revelando os ossos e o sangue circulando. "Ela está nos separando deles. Não questione. Apenas corra." Dantas levantou-se, puxando-a. A ponte caída não era mais um obstáculo intransponível. O terremoto havia derrubado uma coluna colossal de basalto que agora formava uma rampa precária e íngreme em direção à abertura de ventilação no teto, 30 metros acima. "Temos que subir por ali." Dantas apontou para a coluna tombada. "É a única saída." Eles começaram a escalar. A pedra estava quente sob as luvas, vibrando violentamente. A cada passo, Dantas sentia que seria arremessado no abismo incandescente abaixo, onde a fenda principal agora jorrava energia pura, como um geyser de luz. Atrás deles, através da poeira e do caos, tiros começaram a estalar. Pá, pá, pá. As balas zumbiram perto, ricocheteando nas pedras. Os mercenários, treinados para operar no inferno, estavam recuperando a visão e a compostura. "Derrubem eles! Não deixem sair!" A voz do líder ecoou, distorcida pela raiva. Dantas parou, girando o corpo precariamente na rampa de pedra. Ele tinha apenas 3 balas restantes na pistola. Ele não podia errar. "Continue subindo, Tainá. Não olhe para trás." "Pai, não." "Vai!" Dantas mirou. Não nos homens que estavam protegidos por coletes e distância, mas na base de uma formação rochosa, instável logo acima da posição deles.
Ele respirou fundo, ignorando o tremor do mundo, e apertou o gatilho. Bam! A bala atingiu o ponto de tensão da rocha. A formação cedeu. Uma avalanche de granito desceu sobre a entrada da câmara, soterrando a posição dos mercenários e abafando seus gritos sob toneladas de pó e pedra. Dantas virou-se e continuou a subir, seus pulmões queimando com o ar rarefeito e poeirento. Tainá já estava perto da abertura, uma fenda natural por onde a luz cinzenta do dia tentava entrar, lutando contra o brilho vermelho que subia de baixo. "Me dê a mão!" ela gritou, estendendo o braço através da abertura. Dantas saltou os últimos metros, agarrando a mão da filha. A força dela o surpreendeu. Havia algo sobrenatural na maneira como ela o puxou, como se a montanha mesma estivesse empurrando-o para cima. Eles rolaram para fora, caindo na neve profunda e fria da encosta. O contraste térmico foi brutal. O ar gelado da superfície cortou seus rostos como navalhas. Mas nunca o frio pareceu tão acolhedor. "Saímos", Dantas ofegou, olhando para o céu nublado. "Nós conseguimos", mas a montanha ainda não tinha terminado. Lá embaixo, nas profundezas de onde tinham acabado de escapar, houve um som final. Não um grito desta vez, mas um suspiro profundo e terminal. O chão sob eles deu um solavanco violento, jogando-os de costas na neve. Uma coluna de poeira e vapor vermelho foi expelida pela abertura de ventilação, subindo aos céus como um sinalizador. E então, com um estrondo surdo e abafado, a terra se fechou. A abertura de ventilação colapsou sobre si mesma. O túnel, a câmara, o bunker, tudo foi selado, esmagado pela pressão imensa das placas tectônicas se realinhando. Onde antes havia uma entrada para o coração do mundo, agora havia apenas neve revirada e rocha sólida. O silêncio retornou à Sierra del Norte, pesado e absoluto. Os mercenários, o diário, o laboratório, a ganância, tudo estava enterrado sob a eternidade. Dantas ficou deitado na neve por um longo tempo, olhando para as nuvens baixas, sentindo o coração desacelerar. Ele estava vivo. Sua filha estava viva. Ele virou a cabeça. Tainá estava sentada na neve, abraçando os joelhos. Ela não olhava para onde a caverna havia desabado. Ela olhava para a floresta de pinheiros à frente. Dantas seguiu seu olhar. Entre as árvores, onde a névoa da manhã começava a se dissipar, estava parado um cervo. Era um animal magnífico, maior do que qualquer cervo que Dantas já vira, com uma pelagem tão branca que quase desaparecia na neve. Seus chifres eram vastos, parecendo galhos de uma árvore antiga. O animal não demonstrava medo. Ele os observava com olhos negros, profundos e insondáveis, que pareciam conter a mesma sabedoria silenciosa da montanha. O cervo deu um passo à frente. Ele não olhou para Dantas, olhou diretamente para Tainá, ou melhor, para o bolso do casaco dela, onde a pedra ainda brilhava, agora com uma luz suave e rítmica, como brasas sob a cinza. "Ele sabe", sussurrou Tainá. Ela não estava com medo. Havia uma calma em sua voz que Dantas nunca ouvira antes. Uma maturidade forjada no fogo subterrâneo. "O que ele sabe?", perguntou Dantas, levantando-se com dificuldade, o corpo dolorido. "Que nós não roubamos, que nós aceitamos." O cervo inclinou a cabeça levemente, num gesto que parecia uma reverência ou uma concessão, e então virou-se. Com movimentos fluidos e silenciosos, desapareceu entre os pinheiros, dissolvendo-se na brancura da floresta como se fosse efeito de fumaça. Dantas caminhou até a filha. Ele olhou para o local onde a cabana ficava, visível lá embaixo na encosta. O telhado havia cedido parcialmente com o tremor, a estrutura parecendo agora, finalmente, verdadeiramente abandonada. "Não podemos voltar lá", disse ele. "Aquele lugar não existe mais. Nem nas nossas memórias deve existir. E o que fazemos com isso?" Tainá tirou a pedra do bolso. O brilho vermelho pulsava contra a palma de sua mão, quente e reconfortante. "É perigoso. Se eles vieram atrás disso uma vez, outros virão. Eles virão se souberem onde procurar", disse Dantas, colocando a mão sobre a mão da filha, fechando os dedos dela sobre a pedra. "Mas ninguém sabe que nós temos isso, e ninguém vai saber." Ele olhou nos olhos dela. A menina que entrara naquela cabana tremendo de frio e medo havia desaparecido. Em seu lugar, havia alguém que carregava um pedaço do poder da terra. O avô escreveu
que a montanha queria ser ouvida, continuou Dantas. Acho que ele estava errado. Ela não queria ser ouvida por todos. Ela queria ser ouvida pela pessoa certa. Guardiões. Tainá repetiu a palavra que o pai usara antes. Somos nós agora. Sim. Até o dia em que ela peça a pedra de volta. Ou até que encontremos alguém digno de recebê-la depois de nós. O vento começou a soprar novamente. Mas não era mais o vento cortante e inimigo. Parecia empurrá-los gentilmente em direção à estrada, em direção à vida que ainda precisava ser vivida. Vamos, filha, temos uma longa caminhada até a estrada principal. Pai, sim? Vai ficar tudo bem? Dantas olhou para trás uma última vez, para a cicatriz na neve, onde a montanha havia engolido seus segredos. Ele pensou em tudo o que perdera na vida, em todas as batalhas que lutara sem propósito, e então olhou para Tainá, viva, forte, iluminada por um segredo que unia os dois mais do que o sangue. Sim, filha, ele sorriu. Um sorriso genuíno que não aparecia em seu rosto há anos. Enquanto estivermos juntos e respeitarmos o que carregamos, tudo ficará bem. Eles se viraram para o nascer do sol, que agora rompia as nuvens cinzentas, pintando a neve de dourado. 2 pontos pequenos na imensidão branca, caminhando para longe da sombra da montanha, levando consigo a chama que mantinha o coração do mundo aquecido. Atrás deles, a Sierra del Norte permanecia imóvel, silenciosa e majestosa. Ela voltara a dormir, mas agora ela dormia tranquila, sabendo que, em algum lugar lá fora, seu coração ainda batia. Seguro.